Olá, alunos do nono ano. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi essa quinzena de atividades? Então, estamos iniciando o sexto plano de estudos, a sexta quinzena. Estamos caminhando para 3 meses nesse isolamento, nesse distanciamento social. Eu não vou ficar perguntando como é que vocês estão, porque eu acho que é hipocrisia falar que a gente está bem, porque ninguém está 100% bem. Mas vamos encarar como um período que é melhor para nós, né? A gente está vivendo um período complicado, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, ficar em casa acaba sendo a melhor alternativa para a gente, tá? Então, se protejam, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, tá bom? Nessa quinzena, a gente vai começar um conteúdo que talvez vocês até já tenham estudado anteriormente, que é o conto, né? Conto, ele nada mais é do que uma narrativa, uma história que vai contar uma história. E em alguns momentos ela vai fugir da realidade, tá? Eu trouxe aqui para vocês a definição, a explicação, a estrutura do que é conto. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, podem me perguntar, podem estar me chamando no privado, tá bom? Eu estou aqui para ajudar vocês da melhor forma possível, tudo bem? Então, vamos lá. O conto, ele é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta. Quando eu falo que é curta, não quer dizer que é um texto ali de 10 linhas, porque isso não é texto, né? Eu sempre brinco com os meus alunos que quando a gente fala 10 linhas não é texto, 10 linhas é só um parágrafo. Então, quando a gente fala que é um texto curto, quer dizer que ele não é dividido em capítulos, tá bom? Ele tem um começo, um meio e um fim da história narrados de maneira breve. Os fatos são contados de uma forma mais enxuta, de uma forma mais clara, para vocês não terem tanta dúvida, para não ter tanto problema no entendimento dessa história, né? O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Mais à frente, eu trouxe para vocês os tipos de conto que a gente tem, tá? A gente tem o conto literário, tem o conto maravilhoso, tem o conto de terror, tá bom? Elementos de um conto. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes, como personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Esses são os principais elementos que compõem um conto, tá? Vamos lá? Os personagens. As narrativas, reais ou fictícias, que no caso do conto são narrativas fictícias, elas precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Os contos, gente, o personagem principal dificilmente vai ser um animal, tá? Porque se for um animal, aí deixa de ser um conto e vira uma fábula. Então, quando eu pedir para vocês criarem um conto, vocês têm que colocar seres humanos como personagens, tá? E não só animais. Porque se os personagens de vocês forem todos animais e tiver lá uma lição de moral no final, aí deixa de ser um conto e vai virar uma fábula. O que traz uma lição de moral no final é a fábula, tá? Não que o conto não possa ser composto por animais, pode sim. Tanto é que a gente tem lá os três porquinhos, né? Que é o chamado conto do universo maravilhoso, que ele está dentro do universo maravilhoso. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa. E você, enquanto narrador, vai decidir se quais são esses personagens principais, quais são os principais, quais são os personagens secundários dessa história, tá? Embora seja comum que o conto tenha poucas personagens, existem contos com muitas delas, habitantes de um bairro, por exemplo. Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve. Lembrando que para ser um personagem, o, a pessoa, o animal, o objeto que você colocou lá,
ele precisa praticar alguma ação. Ele precisa falar, ele precisa correr, ele precisa andar, ele precisa opinar sobre alguma coisa, tá? Se você citar, só citar que a mãe de alguém estava lá e ela não praticou nenhuma ação, você apenas citou. Ela não vai ser considerada personagem da história. Por quê? Porque ela não praticou nenhuma ação dentro daquela história, tá? O narrador. O narrador é quem conta a história dentro da narrativa. E ele pode contar essa história de 3 maneiras diferentes, sendo ela como narrador personagem, quando ele é um personagem que vivencia a história, ele está dentro daquela história que ele está contando, né? E também faz o papel de narrador. Além dele estar contando uma história que ele viveu, ele também está narrando algo. Então, por isso, narrador personagem. Ou seja, ele é uma das personagens e ele narra a história. Por isso, muitas vezes os verbos são conjugados em primeira pessoa, mas podem também ser conjugados em terceira pessoa. O narrador personagem conta o que acontece com os outros personagens ou consigo próprio, tá? O outro tipo de narrador que a gente tem, o segundo tipo de narrador que a gente tem é o narrador observador. Esse tipo de narrador, ele não participa da história, ele conta algo que ele viu e não algo que ele viveu, tá? Ao invés de ser um participante da história, ele é apenas uma voz contando o que acontece, narrando uma história. Entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência das personagens. Ele não sabe o que aconteceu no passado e nem o que acontecerá no futuro. Ele apenas está contando uma coisa que ele viu e não algo que ele viveu e não conhece esses personagens, nem os sentimentos e nem os pensamentos desses personagens. O terceiro e último tipo de narrador que a gente tem é o chamado narrador onisciente. Assim como o narrador observador, ele não vai participar da história, mas ele é chamado de onisciente por quê? Porque ele sabe, ele conhece tudo do universo daquela história. Quando a gente diz que sabe, ele conhece o passado, ele conhece o presente, o futuro, os sentimentos, os pensamentos dos personagens, ele conhece tudo, por isso é chamado de narrador onisciente, pelo fato de conhecer esses personagens, conhecer o passado, conhecer o futuro desses personagens. Por isso, chamado de narrador onisciente, tá? Ele sabe e pode contar o que as pessoas estão pensando e sentindo. Também conhece e pode contar o passado anterior à narrativa e o futuro, tá? Outro elemento do conto é o tempo. As narrativas, elas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, podendo ser minutos, horas ou até mesmo dias, mas é possível que elas se passem durante muitos anos. Em qualquer um desses casos, a narrativa será breve por tratar-se de um conto, mas esse tempo ele é marcado. Desde o início, você sabe ali mais ou menos quanto tempo que durou, se foram minutos, se foram horas, dias ou até mesmo anos, tá? Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje, e outros podem passar-se em algum lugar do passado ou até mesmo em um futuro imaginado pelo autor e descrito pelo narrador da história. Porque o conto ele dá essa liberdade para o narrador de fugir da realidade atual, de fugir das situações atuais. Ele vai usar a criatividade dele para criar, para inventar uma história, de acordo com o que ele acredita, com a inspiração dele naquele momento da escrita, tá bom? O espaço. O espaço nada mais é do que o local onde se passa a história, tá? E assim como o tempo, as narrativas precisam correr em um determinado espaço, descrito explícita ou implicitamente, onde as personagens situam-se, ou seja, o local onde elas estão no momento daquela narrativa. Pelo conto ser uma narrativa curta, então os espaços também são reduzidos. Você não vai ver ali vários espaços, vários locais diferentes. Você vai ver pouquíssimos espaços.
Novamente, por tratar-se de uma narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços, que eu acabei de explicar para vocês. Mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história. O personagem ele pode percorrer vários cenários, mas ele não vai se ater, ele não vai parar em nenhum desses cenários, tá bom? Podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, um país inteiro ou outra galáxia distante e imaginária. Em todo caso, a narrativa continuará sendo curta, independente do tanto de espaços que esse personagem passou, a narrativa vai continuar sendo curta. O outro elemento é o enredo, que é o assunto em torno do qual se desenvolve a história, tá? O enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações. São os acontecimentos, os fatos dessa narrativa entre si. São as ações que fazem com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim. O conflito. Por fim, os contos têm um conflito, que é uma situação problema, tá? É uma situação gerada por uma das ações iniciais ou em uma das ações iniciais e que faz com que as outras ações sejam tomadas pelos personagens para solucionar esse conflito, ou seja, solucionar esse problema. Essa sequência de ações forma o enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Geralmente o final ele vai ser algo inesperado que vai acontecer, tá? A gente não está esperando que aquilo aconteça e de repente vem aquele suspense e acontece algo inesperado e aí termina o conto, né? O conto ele sempre termina com um final inesperado. Ele não vai trazer uma moral de história, ele vai trazer um final inesperado logo depois de um conflito gerado por algum dos personagens ou alguma situação que esse personagem viveu. A estrutura do conto. Ele é estruturado em 4 partes: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. A introdução é onde apresenta o equilíbrio inicial, que é o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa, quem são os personagens, qual é o espaço, ou seja, o local onde a história está se passando, o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dessa história. Aí logo depois a gente vai ter o desenvolvimento, que é onde surge o conflito, onde surgem as complicações que os personagens vão viver. Apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, que é essa situação, problema, ela vai surgir no desenvolvimento, com que fará que as personagens ajam ou tomem algumas atitudes para resolver esse conflito inicial. O clímax, que é o momento de maior tensão, o momento de maior suspense da narrativa, que é quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo dessa história. E, por fim, a conclusão, desfecho ou solução do conflito. Como o próprio nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou e diferente de como a gente imagina que ela vai terminar também. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que a gente está lendo ou que a gente está escrevendo, tá? Vamos lá. Tipos de conto. O conto, ele é classificado como um gênero narrativo, ou seja, é um tipo de narração, é uma história que está sendo contada. No entanto, a gente tem vários tipos de conto, dependendo dos elementos que são compostos essa narrativa e de como ela pode terminar, dando subgêneros a eles. O primeiro é o conto de fadas ou conto maravilhoso, que são narrativas curtas que possuem um elemento maravilhoso. O que é esse elemento maravilhoso? É algo que foge da realidade, tá? Ou seja, algo mágico ou sobrenatural. Não existem explicações para as intervenções sobrenaturais que ocorrem nessa narrativa. Tanto os personagens quanto o narrador e mesmo o leitor não se impressionam com o que ocorre. Conto de fadas lá, a Bela Adormecida, a Cinderela, a Rapunzel, são todos contos de fada que tem um elemento maravilhoso, que é o que foge da realidade, mas não causa nenhuma impressão, nem algo assustador na gente, em todos que estão lendo. As personagens, lugares e tempos não são determinados historicamente, o que fica claro pelo início genérico do Era Uma Vez. Para ser um conto de fadas ou um conto maravilhoso, vai começar sempre com Era Uma Vez.
Apesar disso, sabemos que sua origem é medieval, período aproximado em que se passa a maioria de suas histórias. Nesse tipo de conto, o leitor espera um final feliz e uma moral da história, que costuma acontecer. Os contos de fada, eles vão ter sempre um final feliz. A princesa, a mocinha, sempre vai conseguir atingir o objetivo, sempre vai ficar com o mocinho. Logo depois, a gente vai ter o conto de terror, que é um subgênero mais moderno do que o conto de fadas, ou seja, ele é mais atual do que o conto de fadas. Nos contos de terror, as histórias incluem os elementos sobrenaturais sem aquele ar de naturalidade. Trata-se dos contos de terror com personagens lendários, como vampiros, lobisomens, mortos-vivos. Todos esses são contos de terror. Aqui já se vê uma diferença na percepção dos personagens diante dos fatos sobrenaturais e até o leitor fica assustado com a história. Nem sempre a narrativa acaba com um final feliz. Raramente um conto de terror vai ter um final feliz, gente. Para os amantes da leitura do conto de terror, sabem o que eu estou falando, que eles não têm um final feliz. Eu nunca li um conto de terror que tem um final feliz. Aqui a gente tem um conto fantástico, que são textos curtos que levam um elemento absurdo. Aqui a gente já não tem mais a fuga da realidade, a gente tem um elemento absurdo. Leva esse elemento absurdo a cenários e personagens do próprio cotidiano. São personagens comuns, levando uma vida comum, até que algo absurdo acontece e muda essa vivência deles, né? Seria algo que não pode acontecer na realidade. É justamente a proximidade com a realidade do leitor que causa um maior estranhamento na história. O leitor busca uma explicação para o que ocorre. Seria um sonho? Como que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Mas, ao mesmo tempo, o leitor não sente medo, como acontece nos contos de terror. Nos contos fantásticos não tem aquele momento de pânico, aquele momento de susto, aquele momento de medo. Tem simplesmente os elementos absurdos, que fogem um pouco da rotina, fogem um pouco da realidade, né? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês tenham entendido. A atividade que vocês vão fazer logo após assistir esse vídeo vai tratar da questão dos contos, inclusive vai comparar o conto Chapeuzinho Vermelho com Fita Verde, que é um conto do João Guimarães, eu acho Guimarães Rosa, que ele trata da questão da intertextualidade, que é você ler um texto que te faz lembrar de outro. Só que o Fita Verde no Cabelo, ele já não é considerado um conto de fadas, como a Chapeuzinho Vermelho, né? Aí eu quero que vocês me digam o que vocês acharam do conto Fita Verde no Cabelo. Fita Verde, acho que é só Fita Verde mesmo, tá? Pessoal, um abraço, se cuidem. Eu espero que logo esse período passe, né, para a gente estar retornando à nossa rotina habitual. Tchauzinho, um beijo.